E nós agradecemos a sua participação, né, nesse momento, e para nós é muito importante, todos os sábados a gente faz algum tipo de palestra, de live, para poder se manter conectados, né, e não deixar a peteca cair nesse momento tão difícil. E você Cristiano, né, indicou, falou para a gente que poderia convidá-la, que você, né, aceitaria, e eu não me, como diz o outro, na mesma hora, no mesmo momento, eu já mandei um WhatsApp, né, solicitando não, né, pedindo a sua apresentação para você vir falar um pouquinho sobre esse tema, que, vamos ser sinceros, é bem oportuno, né, para o momento, né, e vamos começar. Você faz a sua apresentação, fala de você um pouquinho, e mãos à obra. E não podemos esquecer também, gente, que essa live, essa apresentação de hoje, é feita em conjunto com o curso de Direito. Eu e a Anne decidimos fazer junto, porque eu acho que tem que estar envolvendo, não é só a tecnologia, o direito também faz parte, né? Então, Exatamente. nós duas hoje movemos essa. É isso. Não Obrigada, estamos sozinha. Aí, Adele, quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. De novo, uma audiência significativa. 34 pessoas um sábado à tarde para discutir uma temática extremamente necessária, nova. Vai pegar todo mundo de calças curtas, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia e a gente está esquecendo, né? Tudo agora foco no tratamento da doença. E a LGPD está aí, já ia entrar em vigor agora, não sei se vai entrar, a Flávia vai explicar isso aí para a gente. E vai pegar a gente de surpresa com muita coisa. E é um nicho de trabalho. Além de tudo, é também um nicho de trabalho, pouquíssima gente compreende, está preocupada, está empenhada em estudar, e as suas consequências e aplicabilidade, né? Provavelmente um novo compliance aí surgindo. Obrigado, podemos começar, Flavinha. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Desculpa os atrasos, né? Nós justificamos que, por se tratar de um tema que envolve legislação, fica mais tranquilo, melhor para visualização, né? Por uma questão didática, de usarmos a apresentação. Então, hoje, vamos fazendo um formato diferente do que temos acompanhado nos outros sábados. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Eu agradeço imensamente o convite da professora Lídia, da professora Anne, uma feliz coincidência, né? Também a confiança do professor Cristiano Maciel. Enfim, agradeço, né? E esse tema da Lei Geral de Proteção de Dados, realmente, como a Anne colocou, é um tema, uma das bolas aí, né, da vez, é um dos temas de maior relevância que nós temos acompanhado no direito, né? E também nos ambientes, nos cursos de tecnologia. Hoje não dá mais para a gente, não dá para segmentar, não dá para tratar o direito como uma ilha, né? O direito é uma ciência que envolve a regulamentação das relações sociais, o objetivo, o escopo, né? Da ciência jurídica é a regulamentação das relações sociais, e hoje nós vivemos nesse mundo conectado, né? Meu nome é Flávia, como já foi dito, né? Eu sou analista jurídico, então minha área de formação é a área jurídica, mas eu tenho um grande carinho, gosto muito, né? E estou me ousando a estudar um pouco e botar o pezinho, né, aí na área de tecnologia e conviver um pouco mais com essa turma para ver se a gente aprende alguma coisa. Pode passar, por favor, Ed? Eu vou... Então, pessoal, como eu estava dizendo, hoje nós vivemos esse mundo aí, né? Esse mundo conectado. Então, não dá para a gente pensar em separar o mundo online, o mundo offline, em todos os segmentos da nossa vida, em todas as situações da nossa vida, profissionalmente, nas nossas relações
de amizade, nas nossas relações sociais, né, no nosso lazer, enfim. Nós estamos conectados o tempo todo e cada vez mais. E esse momento que nós vivemos agora, né, de restrição social, de isolamento social, distanciamento, né, por conta aí de uma pandemia que nos acomete, nós estamos vivendo realmente, nós estamos experimentando o que é respirar, o que é acordar conectado, o que é dormir conectado. Né? Pode passar, Ed, por favor. Então, olha, aqui alguns dados, né, para a gente tomar um pouco mais de consciência acerca dessa situação, né, desse contexto nosso. Isso é um dado que saiu publicado no G1 em 2018, né, de um relatório da ONU, né, sobre sobre o uso da internet no mundo. Então, nós vemos aí, por exemplo, na Europa, né, 76,6% da população, na comunidade dos Estados Independentes, 71,3%, né, países árabes, né, que tem tido uma crescente muito grande de uso e de acesso, de conexão. Nas Américas, na época, 69,6%. Então, esse é o nosso mundo conectado. Nós ainda temos um gap, nós ainda temos uma parcela da população offline, temos por vários motivos, mas esses motivos estão sendo tratados e estão sendo mitigados cada vez mais, e esses números que estão aí hoje certamente já mudaram. Então, aqueles que estão aí com as pesquisas em andamento, né, como a colega que falou há pouco, o TCC e tudo mais, eu acredito que está no caminho certo. Pode passar, Ed. Então, alguns dados, né? Em 2019, por exemplo, eu vou dos mais recentes para os mais antigos. Em 2019, 4,1 bilhões com acesso à internet no mundo. A média mundial conectada, por pessoa conectada por dia, 6 horas e 40 minutos por dia. E o brasileiro, minha gente, como que está o brasileiro? O brasileiro, 9 horas e 29 minutos conectado por dia. Isso na época desse relatório. Como é que vocês acham que nós estamos hoje? Então, 9 horas e 29 minutos por dia corresponde a 145 dias por ano. Então, nós estamos, em termos de conexão, de experiência online, digamos assim, apenas atrás das Filipinas, que tem aí mais de 10 horas. Esse é um relatório que foi publicado também, extraído do canal Tech, mas é um relatório da HopSuite e da We Are Social. Em 2018, o percentual de novos usuários das redes sociais cresceu da mesma forma que o percentual de novos usuários da internet. Ou seja, o que isso quer dizer para nós? O celular, as redes sociais são portas de entrada para a conexão, para o mundo digital, mundo virtual. E no Brasil, né? No Brasil, em 2019, 130... Esse é um relatório recente, né, da pesquisa TIC Domicílios, divulgada esta semana pela NIC.br, pelo NIC.br, né, que faz essa pesquisa já há muitos anos. Então, 134 milhões de usuários de internet, cerca de 74% da população acima de 10 anos. Então, ou seja, quase 3/4 da população brasileira conectadas. Pode passar. Então, aí uma breve distinção, né, sobre a terminologia. Então, o que é dado, né? O que é dado? O dado, ele é uma sequência de símbolo quantificado ou quantificável. Então, exemplo, textos, sons, imagens e animações. Se a gente puder colocar dessa forma, o dado, ele é um átomo ali, né? Ele é a menor forma. E a informação? A informação, ela é uma abstração informal. Então, a informação, ela tem significado para alguém através de textos, imagens, sons e animação. Então, um conjunto de dados ou um dado pode trazer uma informação se ele tiver
ali cercado de significado. Então, dado versus informação, né? O dado, ele é puramente sintático, e a informação, ela contém necessariamente a semântica, é uma definição aí do professor Setzer, da USP, que nós trouxemos aqui por achar bastante didático. Então, a informação, ela é o significado que eu extraio daqueles dados. Pode passar. E o dado pessoal, né? O dado pessoal, e aqui eu já trago na dimensão trabalhada pela Lei Geral de Proteção de Dados, o dado pessoal é informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Então, é um conceito legal, está lá trazido na LGPD, né? No artigo 5º. Então, uma pessoa natural, né? Aqui a Lei Geral está tratando o dado pessoal, nós vamos falar mais daqui a pouco, sobre uma pessoa natural, que na definição do Código Civil é a pessoa viva, né? Pessoa física viva. Então, aqui, a Lei Geral, por essa definição, não abarcaria o tratamento de dados de pessoas mortas, né? Como o regulamento europeu é expresso nesse sentido. E aí, mas só para a gente contextualizar aqui o ciclo de vida dos dados pessoais, que é o universo do que nós vamos tratar nessa nossa conversa, nesse momento. O ciclo de vida do dado pessoal, ele vai, pelo nosso regulamento, da coleta ao descarte. Então, a coleta do dado, o processamento do dado, a transferência ou armazenamento, o fim do período de armazenamento, né? E o descarte, que seria a eliminação do dado. Pode passar. Então, nós trazemos aqui alguns marcos regulatórios sobre a proteção de dados pessoais num recorte dos marcos europeus. Por quê disso? Porque nós vamos ver que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é inspirada no regulamento europeu, que é o GDPR, né, que nós vamos falar também um pouquinho. Então, ela está, ao longo de toda a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se inspira, né, no regulamento europeu, que é fruto dessa evolução que nós estamos trazendo aqui para vocês. Então, desde a década de 70, né, nós temos alguns marcos importantes na Europa, né, no Conselho da Europa, a Resolução 22 de 1973 e a Resolução 29 de 1974 já tratava da proteção de dados pessoais em bancos de dados automatizados, tanto públicos quanto privados, né? Então, aqui especificamente, proteção de dados pessoais no ambiente dos bancos de dados automatizados. Em 79, nós tivemos aí outro marco regulatório, né, sobre a proteção de dados pessoais nas constituições, no caso da Áustria, Espanha e Portugal, né, trouxeram esse tema para a sede constitucional e também nas legislações específicas, né, da Áustria, Alemanha, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega e Suécia, né, então trazendo aí leis específicas sobre o tema. Já na década de 80, em 1981, nós tivemos aí a Convenção 108 pelo Conselho da Europa, que tratava da proteção dos indivíduos, e o foco era a preocupação com o processamento automático de dados pessoais, né? Tanto público quanto privado, no setor público quanto privado também. E aí, a Convenção 108, que já começa a amadurecer, né, a temática, na roupagem que nós vamos trabalhar hoje, ela trata aí ela traz princípios importantes, que é a coleta justa e legal de tratamento de dados para finalidades determinadas e legítimas pelo tempo necessário. Então, são princípios importantes que continuam nos marcos regulatórios seguintes, né, devido aí à sua relevância. Na década de 90, então, em 1995, a Comissão Europeia traz a Diretiva 46 de 95, né, que, então, fortalece os princípios da Convenção 108 e amplia o seu alcance. Então,
a diretiva 4695 da Comissão Europeia é extremamente importante, vigiou aí por mais de 20 anos, né, e envolvia todos os Estados-membros da União Europeia, mais aí a Islândia, Liechtenstein e Noruega. Então, a diretiva 95, a diretiva 4695, ela é um marco abrangente, né? Ela é um tratado ali envolvendo todos os estados da União Europeia, porém, ela não é autoaplicável, né? Ela precisava ser internalizada pelos estados. Então, esse é um fator aí que dificultou um pouco a aderência, digamos assim, né? Quando a gente fala em termos de enforcement da norma, né? Pode passar, Ed. Então, na sequência, nós tivemos, olha só, desde 95 até 2016, vigendo a diretiva 46, né? Quando, então, surge, fruto da evolução desse trabalho, é claro, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, né, o GDPR, General Data Protection Regulation, que é o Regulamento 679 de 2016, que é essa norma, então, vigente atualmente na Europa, né? Ela entrou em vigor 2 anos depois, em 25 de maio de 2018, alcança ali, né, é um regulamento único para toda a União Europeia, e auto-aplicável. Então, aqui é o grande diferencial que a gente começa que começa a dar a maior relevância e, por isso, esse alvoroço, digamos assim, mundial, né, em relação à matéria agora de dados pessoais. Então, só para a gente trazer algumas hipóteses, na GDPR, o GDPR traz como hipótese de tratamento consentimento à relação contratual, consentimento do titular, né? A relação contratual, a obrigação jurídica do responsável pelo tratamento, a defesa de interesses vitais do titular, interesse público ou exercício da autoridade pública e o interesse legítimo. Pode seguir? Pessoal, o GDPR, ele traz uma regra da extraterritorialidade, né? Então, o que é isso? O GDPR, ele vai alcançar não só aqueles países europeus, mas ele vai alcançar outros países também, desde que tratem dados ali naquele contexto de cidadãos. Então, o Brasil pode ser atingido, empresas brasileiras, aqui trazendo um recorte, né, mais aí no sentido das relações internacionais, né? Então, como ela traz o princípio da extraterritorialidade, é necessário também uma adequação, né? Então, aquelas empresas, aqueles países que querem se relacionar, né, que querem tratar dados no âmbito da União Europeia, precisa fazer essa adequação, né? Então, por exemplo, algumas multinacionais, enquanto nós não temos ainda a lei vigente, elas estão se utilizando de normas corporativas vinculantes, né? Que são os BCRs, Binding Corporate Rules, para tratar essa lacuna normativa, né, que nós temos ainda. Na América do Sul, por exemplo, nós temos já países, o Uruguai, a Argentina, desde a diretiva 46, o Chile também já compliance com o GDPR, né? E nos Estados Unidos, os Estados Unidos, ele não tem um regulamento nacional, né? Tem alguns estados, por exemplo, a Califórnia é avançada nessa temática, né? Mas a Europa fez aí um acordo com os Estados Unidos para continuar permitindo, digamos assim, esse tratamento de dados, que é o Privacy Shield, né? Um documento também celebrado entre a União Europeia e os Estados Unidos. E aí nós chegamos, então, né, especialmente no nosso cenário, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. E aí uma pergunta para a gente
para a gente refletir também e já entrar especificamente no tema da nossa conversa. É uma nova ordem? Né? O que muda com a LGPD? Qual é realmente os pontos de disrupção, né, de inovação trazidos aí pela Lei Geral de Proteção de Dados? Então, nós vamos ver a seguir. Então, nosso contexto interno normativo, nós temos aí a Constituição Federal de 88 no centro normativo, né, do nosso ordenamento jurídico constitucional. Nós não podemos esquecer que estamos tratando de que o Brasil é um Estado democrático de direito, né? Então, todos, inclusive o próprio Estado, está sujeito à régua ali do ordenamento jurídico constitucional, né? E a nossa Constituição de 88, ela traz a proteção como garantia fundamental, inclusive, a proteção à intimidade, à privacidade, honra, imagem, e, de outro lado, também a proteção à publicidade e à informação. Então, nós temos aí, de um lado, intimidade, privacidade, honra, imagem, de outro lado, também a proteção constitucional da publicidade e da informação. E aí, de 88 para cá, fazendo aí um breve sobrevoo, digamos, normativo, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, que traz normas aí de proteção ao tratamento dos dados no sentido do cadastro de consumidores, né? O CDC também prevê nesse sentido que deve ser dado conhecimento, né? Que o consumidor deve ter consciência, conhecimento dos dados que estão sendo tratados para a abertura do seu cadastro. Na sequência, nós temos aí o Código Civil, na sequência, né, 10 anos depois, 12 anos depois, em 2002, o Código Civil, que é atualmente vigente, que trouxe o capítulo dos direitos da personalidade, né, então foi uma lei extremamente importante, já em consonância com a diretriz constitucional, né, da proteção e das garantias fundamentais. Então, trouxe o capítulo específico sobre os direitos da personalidade. Na sequência, que traz também a privacidade, né, a honra e imagem. Depois, nós tivemos a Lei de Acesso à Informação, em 2011. A Lei de Acesso à Informação trouxe como regra aí a publicidade, a informação e, como exceção, o sigilo. Mas, nessa lógica, ela tratou tanto dos casos de sigilosidade, da classificação dos documentos, como também da publicidade, né? E, por fim, o Marco Civil da Internet, em 2014, que regulamentou especificamente o tratamento de dados ali mais no ambiente digital, né? Então, também uma lei importante para nós, o Marco Civil da Internet, que nós vamos trazer alguns pontos, comparando até com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Importante falar também que o Marco Civil da Internet, ele vem num contexto de discussões amplo, né, que vinha lá desde 2010, 2012, no Congresso, entre um projeto e outro, uma discussão e outra. Então, no sentido já da busca pela normatização do tratamento dos dados pessoais, né? Então, antes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, surge o Marco Civil da Internet, mas nesse contexto também. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, qual é a aplicação dela? A Lei Geral, ela se aplica a qualquer operação de tratamento realizado por pessoa natural, como nós já dissemos, né? Ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país da sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Então, aí, desde que a operação de tratamento seja realizada. Então, olha o alcance, né? Os dados pessoais, ela
independentemente do país, então traz também a regra da extraterritorialidade, né? Desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional ou a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens e serviços ou tratamento de dados, né, de indivíduos localizados no território nacional. Aqui a regra da extraterritorialidade, mesmo que ela for processada fora do Brasil, mas ela envolve a oferta de fornecimento de bens ou serviços, de trata dados de indivíduos localizados no Brasil, vai ser aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Além disso, os dados pessoais, desde que os dados pessoais objetos do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, são as 3 hipóteses aí de abrangência. E aí, principalmente o pessoal da área de tecnologia, né, já começa a pensar um pouquinho aí, né? Qual é o alcance e qual é a repercussão prática dessa lei, e aí vislumbrando um pouquinho a ponta do iceberg de todos os nossos problemas, no bom sentido, né? No sentido de gestão e de conformação dessa norma na nossa vida, né? Pode passar. Então, que tipo de dados a Lei Geral de Proteção de Dados vai tratar? Dados pessoais, de pessoa, novamente aqui ressaltando, de pessoa natural, que é a pessoa física, né? Identificada ou identificável, né? E dados pessoais sensíveis, que são... Os dados pessoais sensíveis aqui, pessoal, faço um alerta. Volta e meia a gente ouve, a gente fala assim, isso é uma informação sensível, isso é um dado sensível, porque ele é muito delicado, ele é muito importante, ele é muito relevante e tal, então vai ser tratado assim. Importante a gente ter aqui, dado pessoal sensível também é um conceito legal, e aí deixo aqui a observação para aqueles que se interessarem. O artigo 5º da LGPD é um artigo conceitual, assim como nós temos outras leis que trazem os conceitos, né, como vai ser aplicado cada conceito naquele regramento, o artigo 5º da LGPD traz isso, faz essa função. Então, define vários conceitos, vários institutos colocados ali. Então, dado pessoal sensível aqui para nós, no escopo da LGPD, são aqueles referentes à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou dado biométrico. Aqui uma observação interessante quanto ao dado biométrico. Dados biométricos são aqueles processados, né, pelos meios técnicos específicos, depois o pessoal da TI quiser falar alguma coisa, que permitam a identificação inequívoca, né? Ou a autenticação de uma pessoa singular. Importante isso aqui, né? Que permita a identificação inequívoca, né? Sem parâmetro de dúvida, ou a autenticação daquela pessoa. E aí, a gente se atenta para a questão de fotografia. Pode voltar um pouquinho, Ed? Da fotografia. Quando a gente pensa em fotografia, por exemplo, a fotografia é um dado pessoal sensível, vamos aguardar o que a autoridade nacional, que ainda não foi criada, vai dizer sobre isso, né? Mas, fazendo aí trazendo uma interpretação lá do considerando 51 do regulamento europeu, nós temos um cuidado. A fotografia, por si só, ela não é um dado pessoal sensível, ela é um dado pessoal, vai sofrer o tratamento, o alcance da lei, né? Mas ela por si só não é um dado pessoal sensível. Por quê? Porque eu preciso ter meios técnicos, ela precisa ser processada por meio técnico específico que autentique aquela pessoa. Então, vamos pensar aí depois... professor Cristiano, né, me corrija se eu falar bobagem, mas naquelas imagens, né, que fazem ali o próprio escaneamento
da nossa face, né? E ali, sim, faz um processamento inequívoco. Então, aquele é um dado sensível, né? É um dado biométrico sensível. Então, só ter essa cautela, né? Nós que já estamos trabalhando aí com projetos de compliance, de conformação com a LGPD, né? Temos que nos atentar para isso. Isso vai prevalecer? Pode mudar? Não sei. Vamos acompanhar o que a autoridade nacional vai dizer sobre isso, né? Mas fica aí um parâmetro de interpretação. Pode passar. E quando a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica? Então, ela não vai se aplicar, né? Essa lei não se aplica ao tratamento dos dados realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, numa relação estritamente particular, privada, que não tem fim econômico, a LGPD não vai incidir, né? Mas pode incidir outras normas? Claro, pessoal, claro, nós temos aí a proteção ao nosso direito de privacidade, intimidade, a nossa honra, a nossa imagem, como nós dissemos há pouco, né? Então, é preciso sempre nós prestarmos atenção à interpretação do ordenamento jurídico como um todo, não somente de um recorte normativo, né? Que tem as suas particularidades. Então, além dessa questão do inciso 1, também nós temos o inciso 2 que traz, quando o tratamento de dados pessoais, então, não vai se aplicar quando o tratamento de dados pessoais for realizado exclusivamente para fins jornalístico ou artístico, ou para fins acadêmicos. E aí, aplicando a hipótese dos artigos 7º e 11, que são as hipóteses de tratamento, né, que nós vamos ver daqui a pouco. E o inciso 4º, provenientes de fora do território nacional que não sejam objeto de comunicação ou compartilhado de dados com agente de tratamento brasileiro ou objeto de transferência internacional de dados com outros países, com outro país que não é de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione um grau de proteção de dados pessoais adequados. Então, aqui a LGPD, na mesma toada do GDPR, trazendo aí uma regra de enforcement, uma regra para envolver também a transferência de dados aí, né? Podemos passar. Pessoal, eu estou passando rápido essa parte, por quê? Primeiro que é cansativo, eu sei disso, né? Mas é preciso a gente ter a dimensão de alguns pontos importantes da lei para a gente, até para definir o território do nosso debate, mas sintam-se à vontade para ir colocando alguns pontos, né, para a gente trabalhar depois. E o inciso 3, eu fiz ali o recorte, por quê? Porque o inciso 3, ele é específico para o setor público, né? Então, ele fala quando for realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão a infrações penais, né? Então, também ali um rol taxativo nesse sentido, e ali ele vai ser mais bem explicado lá no artigo 23 da Lei Geral, que trata ali especificamente do tratamento de dados pessoais pelo setor público, né? Aí um ponto de atenção, parágrafo 1º, né, os dados pessoais previstos no inciso 3 será regido por legislação específica, aos colegas, né, que estão aqui conosco hoje, que estão tratando desse tema no setor público, né? Importante, além do regramento da LGPD trazido lá pelo artigo 23, também o parágrafo 1º, que diz aqui que ele vai ser regulamentado por legislação específica, porém, essa legislação específica deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observado o devido processo legal, observados os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nessa lei. Então, o poder público, nesse caso aqui do inciso 3, que são as exceções, vai ficar fora?
da LGPD? Não é bem assim. Mesmo no caso de exceções previsto aqui no inciso 3 do artigo 4º da LGPD, esse regulamento que ele menciona deverá observar os direitos do titular. Então, essa lei que vai vir, que ainda não veio, essa lei que vai vir regulamentar essas exceções do inciso 3, deverá se atentar aos direitos do titular. Isso é importante ficar claro. Portanto, para a gente se adiantar, mesmo nos casos de exceção, é importante observar os direitos do titular, lá no artigo 18 da norma. Então, o que é tratamento de dados? Tratamento de dados, aqui, resumidamente, é toda a operação realizada com os dados pessoais, né, que nós vimos, e aí a lei traz uns exemplos, né, um rol exemplificativo, mas que eu também não vejo como sair disso, né? Como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, veja que nós temos verbos aí que atravessam toda a cadeia, todo o ciclo de vida do dado, além da questão da accountability, né, da avaliação, do controle da informação, da transferência e da difusão desses dados. Então, todo processamento que envolva algum desses verbos, né, é considerado operação de tratamento de dados pessoais, ok? Pode passar. E aí, as hipóteses de tratamento, nós trazemos aqui 2 dispositivos importantes, o artigo 7º e o artigo 11 da lei, né? Nós vamos falar só alguns, mencionar aqui, né, para vocês terem uma ideia. Então, as hipóteses de tratamento dos dados pessoais no artigo 7º e dos dados pessoais sensíveis no artigo 11. Então, dos dados pessoais, né, por exemplo, mediante fornecimento de consentimento. Então, consentimento é o primeiro ponto trazido pela lei, né, para o cumprimento de obrigação, como nós vimos, pelo setor público, para a realização de estudos, pesquisa, né, quando necessário para execução de contrato ou procedimentos preliminares, pode passar. Para a proteção da vida, para a tutela da saúde, aí nesse caso, em procedimento realizado por profissional da saúde, né? Quando necessário, para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Então, interesse legítimo aqui também é um ponto delicado da lei, porque deve ser feita uma baliza aí, né? Com direitos constitucionais. Então, eu tenho... O que é interesse legítimo do controlador, né? De quem está coletando, de quem está tratando esse dado pessoal. Interesse legítimo, ele deve ser ponderado, né? Aí num sopesamento de proporcionalidade com os direitos fundamentais e com os direitos do titular. Se ele for menos importante ou desproporcional de alguma forma com esses direitos, então ele não vai ser considerado legítimo. Mas, mais uma vez, a gente lembra que nós não temos ainda autoridade nacional. E quem vai fazer esse juízo de ponderação? No primeiro momento, quem se arriscar a tratar o dado com fundamento no interesse legítimo, né? Num segundo momento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se for provocada, né? E, em última instância, claro, o Poder Judiciário, mas fica aqui essa ressalva, né? E também para proteção de crédito, também é uma das legitimações de tratamento do dado pessoal, pode passar, previsto no artigo 7º. E aí, as hipóteses de tratamento trazidas no artigo 11, né, que se referem aos dados pessoais sensíveis, né? Então, por exemplo, quando o titular ou seu responsável legal consentir, então também o consentimento, aqui um agravante ou um ponto especial em relação ao consentimento
do titular ou do seu responsável em relação a dado sensível, o consentimento deve ser de forma específica e destacada. Então, destacada, por exemplo, vamos pensar que a gente vai tratar lá, no caso de um dado pessoal sensível, né, em relação a trazidos lá, né, em relação a dados biométricos, enfim, e precisa e está tratando de alguma forma do consentimento. Como deve ser, está pedindo o consentimento. Esse consentimento deve ser específico e deve estar destacado. Ele não pode estar ali naquela infinidade de cláusulas camufladas. Essa cláusula tem que ser destacada, né? E para finalidade específica. Então, só aqui fechando parênteses sobre o consentimento, né? Mas quanto às hipóteses, voltando aí, então, as hipóteses de tratamento de dado sensível, sem fornecimento do consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para cumprimento de obrigação legal regulatória para o controlador, para o tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em lei. Então, é possível tratar dado sensível sem o consentimento do titular? É possível, né? Em quais casos? Numa necessidade de obrigação legal, né, ou regulatória, e no caso da administração, para tratar algumas políticas públicas que ela precisa tratar esse dado sensível, precisa processar esse dado sensível, né? E aí vai dispensar o consentimento. Para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis. Então, o que é o processo de anonimização dos dados pessoais sensíveis? É um processo também automatizado e que eu garanta que esse tratamento vá tornar impossível de identificar aquela pessoa, né? Então, a pessoa, ela deixa de ser identificada ou identificável, né? Então, o dado anonimizado, ele não é tido, ele não é considerado dado pessoal. Importante isso também, pessoal, sobretudo para o pessoal aí da tecnologia, né? O dado, uma vez anonimizado, e importante que esse processo de anonimização seja realmente eficaz, legítimo, né? Isso exclui aquele dado do conceito de dado pessoal e, por sua vez, da incidência da LGPD. Pode passar. Além disso, dispensa também o consentimento para dados pessoais sensíveis, no caso de exercício regular de direito, né? Inclusive de contrato, processo judicial, claro, por óbvio, no caso de proteção da vida, no caso da tutela da saúde, exclusivamente um procedimento realizado por profissionais da saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, né? Então, aqui tem desde a atividade do profissional da saúde, como aí a saúde complementar, né, que a gente usa, que a gente tem. Ou autoridade sanitária, no caso das autoridades públicas sanitárias. E para a garantia da prevenção à fraude e à segurança, então aqui no aspecto também do crédito, inclusive, né, para garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9º, exceto no caso de prevalecerem os direitos e liberdades fundamentais. Então, aqui também, no caso de prevenção à fraude e à segurança do próprio titular, eu posso dispensar o consentimento para tratar o dado sensível, mas com essas observações trazidas aí pelo inciso 2, a linha G do artigo 11. Pode passar. Vamos lá, pessoal, força que... quanto ao término do tratamento, então, também está lá nos artigos 15 e 16 da LGPD, quando que será tido aí o ponto de fim do tratamento do dado pessoal, né? Da justificativa do tratamento do dado pessoal. Quando se alcançar a finalidade, então,
se eu justifiquei o tratamento do dado para uma determinada finalidade, e vocês vão ouvir eu repetir finalidade, necessidade, o tempo todo aqui, porque é um dos princípios da LGPD, né? Então, se eu justifico tratar um dado por um determinado fim, e aí eu alcanço esse fim, eu perdi acabou, né, a justificativa. Ou então, quando aquele dado se tornar desnecessário para aquela finalidade que eu fundamentei. Nesse caso também, eu tenho aí o término de tratamento do dado que vai ser regulamentado lá no artigo 15 e 16. Além disso, quando se der a revogação do consentimento, então tem algumas hipóteses, quando eu trato lá, quando eu fundamento, quando eu justifico o tratamento do dado pessoal com base no consentimento do titular do dado, quem é o titular do dado, pessoal? A pessoa natural, né? Detentora do dado. Então, se ele revoga o consentimento, nas hipóteses que ele pode revogar, então também se dá ali o fim do período de tratamento do dado. Ou quando chegar o fim do período mesmo, aí vamos pensar, por exemplo, na questão contratual, né? Se eu fundamento ali num contrato e acabou o contrato, acabou, né, o tratamento do dado, né, o período de tratamento do dado, ou por determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aqui é aquele motivo que ninguém quer, né, porque se há nenhum controlador, porque se a ANPD determinar o término do tratamento de determinado dado pessoal pelo controlador, é porque esse controlador não agiu ali conforme, né, os direitos previstos na lei geral. Pode passar. Então, pessoal, rapidamente aí também, quem são os agentes de tratamento de dados pessoais de acordo com a LGPD? São dois. A figura ficou aí um pouco... Vamos explicar a figura para não haver confusão, né? Mas os agentes de tratamento são o controlador de dados e o operador. Todos esses conceitos estão definidos lá no artigo 5º da Lei Geral. Controlador, operador e também o encarregado. A gente vai falar, mas agentes de tratamento são o controlador e o operador. Quem é o controlador? O controlador é a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que toma as decisões, é aquela autoridade, é aquela autoridade mesmo capaz de deliberar, de decidir sobre que dado vai ser tratado, como ele vai ser tratado, por que ele vai ser tratado. Então, esse é o controlador, é aquele que decide. E quem é o operador? O operador, ele é a pessoa física ou jurídica, também direito público ou privado, que realiza, né, que executa o tratamento do dado pessoal em nome do controlador, né? Ele no regulamento europeu tem o nome aí de processador, então fica até mais fácil da gente visualizar essa diferença, né? O controlador e o operador, ou controlador e processador. No caso, a LGPD nomeou como operador. Então, qual que é a distinção importante? Controlador, aquele que decide. Operador, aquele que executa em nome do controlador. O operador executou fora da política de privacidade dos dados, fora da política de tratamento de dados, fora do que o controlador determinou. Ele vai ser corresponsável. Então, né, ele não vai ser aí, ele não vai estar fora, tá ileso a qualquer responsabilidade, muito pelo contrário, né? Nesses casos, ele vai ser ali também, ele vai ser chamado a responsabilidade, né? Mas para a gente distinguir aqui os papéis de cada um, o ponto crucial é a decisão. O controlador decide, o operador executa. E o encarregado? Quem é o famoso encarregado, ou que vocês já devem ter ouvido falar aí, porque, né, tá muito em voga, o famoso DPO, ou Data Protection Officer. O DPO, ou o encarregado, né, de acordo com a LGPD,
é aquele que é o canal de comunicação. Por isso aí a imagem. Então, o encarregado de dados, ou o DPO, ele é o canal de comunicação. Comunicação entre quem? Entre o titular dos dados pessoais, né, que está representado aqui nessa figurinha maior, com os bonequinhos. Então, ele é o canal de comunicação entre os titulares de dados, entre o controlador e entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, o DPO, ele vai fazer aí o meio de campo, digamos assim, né? Entre aportou uma reclamação ou um pedido do titular, o encarregado, ele vai agir ali, e ele vai se comunicar com o titular de dados, com o controlador de dados, e também quando for chamado, quando o controlador for acionado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados para prestar alguma informação, quem vai se comunicar ali com a ANPD também é o encarregado, é o DPO. Além disso, o DPO também, ele vai fazer o papel interno, né, da comunicação interna. Então, ele vai ser ali ele vai ser aquele que vai se comunicar internamente com o funcionário que está chegando, né, o empregado que está chegando, o servidor, com as normas, com o controlador, com os canais internos de comunicação. Então, é ele que vai atuar ali também, ok? Vamos lá. Ed? E nós estamos falando aqui de direitos do titular, dados, quais são os direitos do titular, né? E aqui a gente começa a estabelecer o campo, o palco o palco em que vai se dar esse diálogo entre titular de dado, controlador de dado, autoridade nacional. O artigo 18 da LGPD trata especificamente dos direitos dos titulares de dados de obter do controlador. Então, o titular de dado pode obter do controlador a confirmação da existência de tratamento. Às vezes a gente desconfia que o dado pessoal da gente está sendo tratado por alguma empresa aí, né? Porque, sei lá, do nada a gente vai passear no shopping, de repente começa a receber anúncio, começa a aparecer coisas no seu Instagram, enfim, a gente desconfia, né? Então, podemos aí obter a confirmação da existência do tratamento do dado por aquele controlador. O acesso aos dados, né? Quais dados são tratados? A correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Então, também o titular de dado pode acionar, ele pode solicitar ao controlador que faça isso. A anonimização, o bloqueio ou a eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o dispositivo da LGPD. Então, nós não falamos que para o fundamental tratamento de dados pessoais, eu preciso, o que impera é a necessidade. Então, se eu falo que um determinado dado é necessário para o meu tratamento, e aí o titular do dado fala, não, esse dado não é necessário, né? E no campo da prova ali, isso fica acordado, ou fica demonstrado, ele pode solicitar a eliminação daquele dado tido como desnecessário, ou excessivo, né? Ou daquele dado pessoal que foi tratado em desconformidade, que não está conforme à LGPD, né? Além disso, no caso de portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, né, pelo titular do dado, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial. Então, nesse campo do direito do titular de dados, pessoal, de obter do controlador informações, os segredos industrial e comercial, eles estão resguardados, né? Então, isso está resguardado pela própria lei. Ninguém aqui, a lei não quis quebrar segredo ou colocar
para todo mundo projetos ali sigilosos, negócios, projetos de negócio das empresas, né? Não é nada disso, né? Então, por isso essa ressalva. Mas aí outro ponto importante, no caso de portabilidade, vai ser regulamentado também pela ANPD, né? Que nós ainda não temos. Então, a LGPD, como nós temos acompanhado, como nós estamos hoje em termos de vigência, ela entra em vigor em agosto desse ano, conforme o previsto, porém as sanções, né, ficam dilatadas e postergadas para agosto do ano que vem, mas nós vamos entrar em vigor e os 2 anos de vacácio que nós tivemos aí de intervalo, né, entre lá em 2018, quando ela foi publicada, sancionada e publicada, até a sua entrada em vigor, esses 2 anos que era para criar autoridade nacional, estabelecer interpretação, estabelecer regramento, dar uma orientação para os controladores, né, para todo mundo que vai tratar dado pessoal, como fazer, nós ainda não temos. Então, infelizmente, nós estamos aí, nós não aproveitamos o prazo de vacácio que o legislador lá em 2018 quis nos dar. Vamos em frente. Então, além disso, um outro direito que o titular de dado pode obter do controlador é a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16, a informação das entidades, porque até a lei traz alguns casos que o controlador, ele precisa guardar o dado, né? Então, nesses casos, nós temos obrigações legais, que nós temos que guardar um dado pessoal, empresas, poder público, né? Para fins de accountability, para fins de fiscalização, de prestação de contas. Nesses casos, se o titular pedir para eliminar, o controlador pode se recusar com fundamento, né, nesse dispositivo. Além disso, informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. Então, o controlador coletou, processou um dado pessoal e compartilhou com outro controlador, né? O titular de dado tem direito de saber, de ter essas informações também, observados alguns pontos, que a gente não vai tratar aqui, mas que também nos casos sobretudo no setor público, né, que é tratado de forma diferente. Além disso, informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Eu vou utilizar uma determinada aplicação, por exemplo, e tem lá o item, a cláusula de consentimento. Se eu preciso estar informado, né, sobre a possibilidade de não consentir e o que vai acontecer se eu não consentir. Se eu não consentir, eu não vou poder usar a aplicação, ou eu não vou poder navegar no site, né? Como que isso vai acontecer? E a revogação do consentimento nos termos do parágrafo 5º do artigo 8º da lei. Pode passar. Além disso, o artigo 9º traz lá, o titular tem direito, ao acesso facilitado às informações. Então, como vai se dar esse acesso, pessoal? Como é esse requerimento, né? Então, o titular fez o requerimento, não pode ter ônus para o titular do dado, para exercer os direitos previstos no artigo 18. O controlador de dados não pode impor ônus ao titular, né? E essas informações, esse acesso deve ser facilitado, né? E deverá ser disponibilizada de forma clara, adequada e ostensiva acerca entre outras características previstas na regulamentação. Então, vamos lá, acerca da finalidade específica do tratamento, da forma e duração do tratamento. Então, vamos lá, quem está trabalhando aí com o compliance da LGPD, né, com os projetos,
de implantação da LGPD e tudo mais, o que eu tenho que me ater lá na política, né, nos manuais. Eu preciso observar o processo, a finalidade, então, justificativa. Por quê? Porque isso tem que estar claro para o titular de dados, caso ele solicite. Finalidade, forma e duração do tratamento, identificação do controlador, quem são os controladores ou quem é o controlador, informações do contato do controlador, né? Isso tem que estar disponibilizado de forma clara também, informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade, por que eu estou compartilhando esse dado, a responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento e os direitos do titular. Pode passar? Então, pessoal, vamos trazer aqui. Lembra que a gente colocou lá uma provocação? O que muda? A LGPD é uma nova ordem, né? O que a LGPD de fato inovou? Então, por exemplo, se eu pego lá a Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet, o Marco Civil trouxe algumas questões que também são abarcadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, lá no artigo 7º, trata como direito do titular inviolabilidade da intimidade, vida privada, proteção, inviolabilidade do sigilo do fluxo das comunicações pela internet, inviolabilidade do sigilo, informações claras e completas, pode passar. O não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, salvo mediante consentimento, olha lá o consentimento previsto, de forma livre, expresso e informado, as informações claras e completas sobre a coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção dos dados pessoais, né? Então, pode passar também. Aqui, pessoal, para a gente pensar, se o Marco Civil trouxe já trazia isso, por exemplo, já trazia esses direitos, já trazia essas proteções, o que a gente pode pensar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Uma questão importante, que eu não falei lá no início, deixei para falar nesse momento com vocês, a LGPD alcança não só o tratamento de dados pessoais dos processos eletrônicos, ela alcança todos os processos de tratamento. Vou repetir, todos os processos de tratamento. Então, pensem em vocês, as empresas, os órgãos públicos. Nós não vivemos só de processos eletrônicos. Nós tratamos dados pessoais em papel. Nós tratamos dados pessoais de forma estruturada, nós tratamos dados pessoais de forma não estruturada. Em e-mail, em HD, em área de trabalho, em papel, na pastinha, na pasta que está em cima da mesa. Todos os processos são de tratamento de dado pessoal, estão aqui alcançados pelas normas da LGPD. Então, nós tivemos, lembra daquele desenho que nós colocamos, né, da Constituição, com os marcos legais nacionais? Ali nós vimos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor teve o seu foco no consumidor. O Código Civil é a lei geral da vida privada. O Marco Civil da Internet, a lei de acesso à informação, né, estava ali tratando da transparência, quis regulamentar a transparência, né? O Marco Civil da Internet trouxe ali o seu foco, né, nos processos havidos, no tratamento dos dados por meio da internet, né? Então, vejam que os focos, os alvos dessas leis que nós colocamos são outros que não o titular do dado pessoal. Esse é um ponto importante que eu queria trazer aqui nessa conversa com vocês. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tem por escopo, por alvo, o titular do dado pessoal. E esse é um ponto importante, né? Por quê? Porque todos os processos de tratamento que envolvam tratamento de dados pessoais são alcançados aí, né, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, por esse novo regulamento agora, que vai entrar em vigor daqui a pouco.
Pode passar, Ed. Vou deixar vocês pensando aí para daqui a pouco a nossa conversa aberta, né? E aí a gente passa, então, para as sanções, né? Lá no artigo 52, nós não vamos falar aqui das sanções afetas ao poder público, porque aí, né, nós não estamos tratando especificamente do poder público aqui, vamos tratar das sanções de todas elas, né, previstas no artigo 52, que vai desde a advertência, a multa de até 2% do faturamento, podendo, o máximo de sendo o máximo de 50 milhões por infração. Né? Então, nós temos, por exemplo, lá no GDPR, fala em multa de até 10% do faturamento, né, da empresa. Mas aí fala, nossa, é menor, mas olha só, nós temos aqui uma multa de 2% do faturamento, podendo chegar ao máximo de 50 milhões por infração. Então, além disso, a multa diária, né, que no direito são as astraentes, né, a multa diária, cujo limite está lá previsto também no inciso 2, né, nos mesmos termos do inciso 2, a publicização da infração. Isso, pessoal, fala, isso é uma medida tranquila. Não é, porque quando nós tratamos aí se nós pensarmos, por exemplo, na imagem, uma empresa, ela pode ser muito afetada, a imagem da empresa pode ser muito afetada se ela sofrer uma sanção de publicização dessa infração, né? A credibilidade de um órgão pode ser muito afetada se ela sofrer essa penalidade, né? Essa sanção. Vamos falar penalidade, né? Essa sanção administrativa. Além disso, bloqueio dos dados pessoais até a regularização da infração. Também é uma sanção passível. Pode passar, Ed. A eliminação dos dados pessoais referentes à infração, a suspensão do banco de dados, né, relacionado à infração, né, pelo máximo aí de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. A suspensão da atividade de tratamento pelo máximo de 6 meses. Isso também é tranquilo? Não é, pessoal. Olha o impacto que isso pode causar. Quando eu tenho lá, eu estou tratando um dado pessoal por uma atividade imprescindível, por uma atividade importantíssima, se eu sofro, do controlador, né? Se o controlador sofre uma dessas sanções, você ficar ali com a suspensão do seu banco de dados por 6 meses, por 1 ano, ou não podendo exercer aquela atividade de tratamento, aquele processamento, né? Por esse prazo, é muito tempo. Então, é uma sanção grave, né? Ou também pode ser sancionado com a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento dos dados. Vamos lá? E aí, alguns fundamentos, né? Também deixei por último aqui, para a gente poder pensar um pouquinho e já passar para a nossa conversa. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz como fundamento, lá no artigo 2º, a privacidade, como nós já mencionamos, né? A autodeterminação informativa. O que é isso? Ora, o titular de dados, ele tem direito à autodeterminação informativa, a ver tratado dos seus dados, né? A conhecer como ele é tratado, ou que isso seja transparente, né? Ou ele escolher como é tratado, né? Esse é o princípio da autodeterminação informativa. A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, honra e imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, a livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, os direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade, exercício de cidadania pelas pessoas. Vocês devem estar pensando aí, esse dispositivo é uma loucura, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala de privacidade, de proteção, inviolabilidade da intimidade, da imagem, ele fala de liberdade de expressão, de comunicação, de desenvolvimento econômico. Mas é importante nós termos em mente, pessoal, que nenhum direito é absoluto.
Aliás, nada no universo é absoluto, né? Tá? A regra que impera é a da relatividade. Então, os direitos fundamentais, né, também podem sofrer relativizações quando sopesados dentro das regras de ponderação. Então, a LGPD, ela deixa claro aqui, isso aqui, na verdade, é um recado, né, para todos os setores, principalmente o setor econômico e para a imprensa, para a comunicação, que a lei geral não vai proibir essas atividades, mas sim que ela está atenta às garantias fundamentais de todas as partes, né? Então, esses são os fundamentos. Além disso, né, lá no artigo 7º, no parágrafo 3º do artigo 7º, o artigo 7º que fala do tratamento dos dados pessoais, o seu parágrafo 3º traz lá o princípio da finalidade, da boa-fé e do interesse público. Além disso, o artigo 17 trata de algumas garantias, toda pessoa natural, né? É garantida a toda pessoa natural a titularidade dos seus direitos pessoais e os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. Então, olha só, lembra que eu falei do foco da LGPD? O foco é o titular do dado. Então, aqui o artigo 17 deixa claro isso. Toda pessoa natural tem garantida a titularidade dos seus dados. O dado pessoal é da pessoa natural, não é do controlador, não é do operador, não é do encarregado. O dado pessoal, a titularidade do dado pessoal é da pessoa natural. Ah, mas o controlador processa esses dados e obtém outras inteligências desses dados, outros produtos, né? Desses dados, sim, dentro da sua regra de negócio, isso é possível? É possível. Aquilo ali é regra de negócio, é produto de negócio, é segredo de negócio dele, né? Mas a titularidade do dado é garantida à pessoa natural. Isso justifica todo o regramento trazido pela LGPD, ok? Então, vamos lá, para a gente, finalizando então, pode passar? Para a gente poder partir para as perguntas, né? Deixa aí a reflexão para vocês, do Stefano Rodotà. A proteção de dados constitui não apenas um direito fundamental, entre outros, é o mais expressivo da condição humana contemporânea. Relembrar isso a cada momento não é verbosidade, pois toda mudança que afeta a proteção de dados tem impacto sobre o grau de democracia que nós podemos experimentar. Então, reflitamos sobre a relevância dessa temática, sobre a qual a gente está conversando nessa tarde de sábado, né? Que nem está mais tão ensolarada. A proteção de dados pessoais, ela tem assento constitucional, não só tem, como ela é extremamente relevante, sobretudo no contexto que nós estamos vivendo atualmente. E a salvaguarda desse direito, dessa garantia, ela reflete em outros direitos fundamentais. Né? Então, pessoal, eu agradeço aí a atenção e a paciência de vocês. Eu sei que falar de lei é um pouco cansativo, porque não tem como a gente fugir muito, né, da leitura dos dispositivos, mas vamos lá, estou à disposição. Anne, Lídia, se vocês quiserem abrir a tela, né, então eu deixo aí também alguns contatos meus para aqueles que quiserem conversar depois. Vou tomar uma água? Bem, pessoal, fica à vontade com as perguntas. Eu vi a parte de direito não entendo muito bem, não, mas eu acho que tem bastante gente aí que poderia, né, começar a perguntar alguma coisa, principalmente a Anne, né, vendo o nome dela, Adele, com 2 L's ali, na minha frente, eu falei Adele. Obrigada, Flávia. A
pertinência temática agora se ficou mais forte ainda na minha cabeça a necessidade, porque realmente nós não vamos conseguir fazer todo mundo entender da lei, né? Para a gente é fácil, porque a gente foi doutrinado, domesticado no processo de leitura do juridiquês, mas ela tem um impacto muito violento nas nossas vidas. Eu também já ouvi uma fala do professor Cristiano, que é seu orientador, fiquei mais horrorizada ainda, porque o impacto realmente é inegável. Mas eu estou contemplada pela sua fala, eu proponho fazer um curso de final de semana para a gente aprender. Vamos lá. E quem quiser fazer pergunta, pode abrir, gente, aí os seus microfones. Tá? Eu vou pedir também para o Ed para abrir a tela, para a gente poder ver vocês aqui maior. Eu tenho